Boa noite, pessoal, como vão vocês? Mais um vídeo aqui do canal G.I. Joe, nosso canal de entretenimento que fala das coleções do meio dos anos 80 e início dos anos 90, focado principalmente em G.I. Joe e He-Man, né? Que hoje voltaram com a coleção G.I. Joe Classified em He-Man Masterverse / Chronicles, tá bom? Sejam muito bem-vindos, meu nome é Rodrigo e hoje, nessa quarta-feira gostosa aqui no interior de São Paulo, né? Muito frio, a semana começou mais fria, agora já está melhor. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o Retro Card Back, o G.I. Joe Classified Retro Card Back Crazy Legs, que é o David Crazy Legs Thomas, tá? Que é o nosso personagem de hoje aqui desse review que a gente vai fazer. E por incrível que pareça, nós temos duas peças aqui, pessoal. Mas nós vamos falar do Crazy Legs, tá? Mas antes da gente falar do Crazy Legs, alguém aí já viu um ditado que diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Mas por incrível que pareça, para nós colecionadores de G.I. Joe Classified, aconteceu, pessoal. Aconteceu e nós já vamos falar daqui a pouco. Terminando a sessão de notícias, nós vamos falar o quê? Porque, logicamente, antes da gente fazer o review, a gente fala aí das notícias aí, né? A gente fez um review lá no sábado e hoje nós vamos falar de o que saiu de notícias nesses últimos dias aí. E por incrível que pareça, saiu alguma coisinha assim. Vamos começar falando de Motu. Eu quero comentar uma linha que nem tá aqui no nosso, que não é nem o nosso foco da coleção, mas é o Motu Origins, tá? Que é uma linha que está surpreendendo muito porque, pô, ela tá longeva, desde 2020, ela lançou muita coisa, e agora a Mattel Creations e o Club Grayskull estão lançando um monte de coisa legal, estão indo muito deep cuts, estão indo muito no core mesmo, e tá muito legal. Pena que a gente não faz aqui, né? Mas, pô, vale a pena mencionar, e hoje saíram aí duas notícias que é bem legal, que vai relançar o Slime Pit do He-Man, que, pô, era uma coisa muito icônica lá nos anos 80, né? Que era um playset, não é uma figura, é um playset, mas do Slime Pit, muito legal, né? O Slime Pit. E também um 4-pack, pessoal, que vai lançar, que saiu aqui, que é muito bacana, que é um 4-pack aí de 4 Army Builders. Desses 4 Army Builders aqui, que são povos, né? Que são povos de Eternia. São 3 dos vilões e um dos heróis, que é o povo, né? Que é os Avian Warriors, que são lá do pessoal do Stratos, tá? Que é o Avian Warrior, né? Que é um Army Builder. Aí também o Sepult Road Disciple, que é provavelmente o pessoal lá do Beastman, tá? Tem o Aquatic Man Warrior, que é do pessoal lá do Aquático, né? A população, os Warriors do Aquático. E o Primal Captain, que é provavelmente lá a turma do Scareglow, lá de Sub-Eternia, né? Que eu acho que chama a região lá do Scareglow. Então, pô, que é mais deep cut que isso, né, pessoal? Olha aí, um 4-pack bem legal, com um monte de arte bacana. Então, pô, muito legal. Eu gosto muito quando a coleção vai assim tão deep, né? Por isso que a gente chama deep cut, vai tão profundo assim nos personagens que não são personagens, né? Que são os mais conhecidos, o Esqueleto, He-Man, o Mentor, mas são os discípulos desses, a população desses Army Builders, desses personagens, né? Que é o reino do Stratos, o reino do Scareglow, o reino do Aquático, o reino do Homem-Fera. Então, muito legal. Então, palmas aí para a coleção Origins, que é muito, muito bacana, e eu gosto muito desse tipo de coisa, pessoal. Bom, mas vamos falar um pouco aí da coleção que a gente faz, né? O que saiu aí no Motu Chronicles. Lembrando que a gente é focado aqui na Masterverse, e agora o que está substituindo a Masterverse, que é o Chronicles. Foi anunciado o Clawful, né? O Clawful foi anunciado, né? Aqui está o personagem do Classics, e vai ser naquela coleção fora do filme, tá? A gente não sabe se o Clawful está no filme, tá? Tem um personagem ali no trailer que aparece, tipo um homem lagarto, não dá para saber se é um homem lagosta, sei lá, que até algumas pessoas falam, não, pô, é o Clawful, mas como ele está do lado bem, não pode ser o Clawful.
Então muito mais para ser o Lizardman, algum outro personagem. Mas o Clófon deve ser o próximo personagem da linha Chronicles fora do filme. Lembrando que nós tivemos 2 personagens até agora dessa linha, que é o Esqueleto, que é o Scareglow, e o King Grayskull, que o Scareglow está ali, nós já temos, e o King Grayskull está vindo aí em breve para a coleção, tá bom? Então, anunciado aí mais um personagem da Chronicles. Sábado nós anunciamos falando do Undar, né, que vai vir para Masterverse Vintage, e Clófon sendo anunciado aí para a coleção Chronicles, tá bom, pessoal? Bom, vamos falar de G.I. Joe e vamos falar o raio que caiu 2 vezes no mesmo lugar, pessoal. Vocês lembram mais ou menos uns 3, 4 vídeos atrás, a gente falou sobre a saída do Lenny da Hasbro, né? Do Lenny Panzica, que era o lead, né? A pessoa principal da Classified em termos de criação nos Estados Unidos, na coleção, na Hasbro, e ele saiu para ir lá para o Boss Fight Studios, né? E a gente tava, poxa, sofremos bastante, mas ficamos muito chateados, mas sabia que nós tínhamos lá ainda o Tony Colella e o B-Mac e a Emily, né? Que apesar do B-Mac e a Emily serem mais da parte de marketing, tinha lá o Tony Colella, que era o cara que poderia ocupar ali o papel do Lenny, o cara que gosta de G.I. Joe, você percebia nos live streams que ele falava realmente de G.I. Joe, que achava bacana, e que colecionava mesmo e tal. E aí o que acontece, gente? Pum! Anúncio de Tony Colella saindo da G.I. Joe Classified, saindo da Hasbro, indo para a Boss Fight Studios. E mesma semana a Boss Fight Studios também anunciando o Corey, né? O Corey Cantaloupe, que era um outro artista lá do começo da Classified, né? Também vindo para a Boss Fight Studios. Então assim, realmente um time de peso, tá todo mundo até com os olhos virados aí, o que está acontecendo nessa Boss Fight Studios que a gente não sabe, né? Era uma empresa relativamente pequena, que tinha aí alguma coleção, lançou recentemente a coleção do Garfield, lançou aí, tem lá o Voltron, né? Voltron, se não me engano. Agora pegou a licença do Conan, pegou a licença da Red Sonja. Então o que será que vai sair ali nessa Boss Fight Studios? Porque, cara, 3 profissionais de peso, né? Lenny, Tony e Corey, chegando aí nessa coleção, e aí o raio caiu no mesmo lugar, e quem que vai tocar a Hasbro? E o nosso amigo Abimec acabou soltando depois, né, que tá firme, e o Joe Jr. agora começa dia 3, ou seja, daqui 20 dias começa o Joe Jr., vai ser firme, ou as coisas vão ser anunciadas lá, e a gente acredita que vai mesmo, porque era o que o Lenny e o Tony estavam fazendo. Aí o pessoal fala, mas tem até 2027 aí de pipeline de coisas que o Lenny e o Tony deixaram já prontas aí para poder anunciar. Só que o pessoal sabe, quem trabalha com indústria, né, quem trabalha que não é só o processo de criação, tem o processo também de ver se o produto final passa no teste de qualidade. Isso eu tenho certeza que o Lenny e o Tony faziam muito isso. Já recebi os protótipos, porque é tudo feito na China ou no Vietnã. Eles falam, não, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, eu acho que isso aqui não ficou legal, eu imaginei isso desse jeito. E eu tenho certeza que não tem até 2027 já na mão dele. Então, provavelmente até o final do ano eles já devem ter o que vai lançar, mas lá de 2027 provavelmente não. Então, assim, eu acho que nós vamos sentir mais cedo do que a gente imagina a diferença. E tem muita gente falando, pô, às vezes é bom, dá uma oxigenada, muda um pouco o caminho da linha. E eu acho que a linha está num caminho muito bom, não sei por que mudar. Mas já que vai ter que mudar, que seja alguém que entenda de G.I. Joe, né? Porque uma das coisas que a gente percebia, todo mundo gostava muito do Lenny, às vezes a gente não concordava muito, quando saía muito repaint, muita coisa, mas a gente tinha que admitir que ele conhecia de G.I. Joe. Ele era um colecionador, quando ele era mais novo, ele era um colecionador de G.I. Joe. Então ele sabe os Vipers todos, eu gostava muito dos Dreadnoks, né? Tanto é que ele que bolou aqui a banda dos Dreadnoks, não sei se dá pra ver, tá aqui do lado. Então, pô, coisas bacanas que aconteceram, né? E isso atrai muito, porque quem compra o G.I. Joe hoje, pessoal, quem compra isso aqui é 35, 40 a mais, não é molecada. Porque molecada só se for os nossos filhos, entendeu? Que nem lá tem o canal do Viper Island, lá tem o Dex, né? O moleque
cresceu com o pai dele falando G.I. Joe, então ele gosta, mas é raro. Então assim, cara, a gente se identifica com o que o Lenny fazia. Mas cuidado só para não vir alguém que, pô, não vai trazer inovação, mas vai perder um pouco da identidade do que era lá atrás. Que eu acho que isso que fez a Classify crescer tanto. Porque lembra, não sei se vocês lembram as primeiras vezes, ela não era tão identificada com o passado e depois eles acabaram adaptando e aí foi a vez que foi quando a coleção e a linha começou a rambar. Então, boa sorte pro Tony, muito obrigado também, Tony, pelo que você fez. Eu estava conversando com o meu amigo Juca da Oficina de Joes, o Juca fez até um vídeo, se vocês quiserem, aí é outro nível, o vídeo do Juca é outro nível, mostrando o currículo, mostrando até o LinkedIn aí das pessoas, é muito bacana, mas assim, eu tô um pouco preocupado sim, não vou dizer que eu tô, putz, não, eu tô nessa hype de que, um oxigênio novo seria bom pra linha, eu tô um pouco mais já naquela de falar, pô, o que a Hasbro vai fazer, quem a Hasbro vai trazer, né, porque, olha aqui, né, a gente tá colocando aqui muito amor, muita dedicação nessa coleção, então a gente espera que a Hasbro corresponda com a gente nesse amor que a gente está depositando e, além disso, muito dinheiro também, pessoal. Então, mas vamos lá, ó, já falei bastante, 11 minutos e meio, ultrapassei aqui a parte de sessão de notícias. Vamos falar aqui do Crazy Legs, pessoal. Eu até procurei, eu tinha o boneco do Crazy Legs lá de 1985, por aí, eu tinha um boneco que eu gostava. Ele tinha uma roupa diferente, ele é exatamente que isso aqui. Mas eu gostava muito do Crazy Legs, ele é um personagem que eu gostava. E ele só tem praticamente aquela versão, saíram duas versões, aquela aqui e essa aqui, e mais o Night Force, lá em 1986, se não me engano, que tá aqui dentro da caixa aqui do Reslab, do Reslab do Dragonfly. O dia que a gente for fazer um review lá do Reslab Dragonfly, provavelmente nós vamos mostrar o Crazy Legs versão Night Force. Então foi interessante porque saiu primeiro no Reslab, na versão Night Force, né? E depois agora saiu no Retro Card Back o Crazy Legs, né? Que é um paraquedista muito, né? Talvez junto com o Ripcord sejam os dois mais icônicos aí, né? O Ripcord eu acho que já tinha saído aqui, saiu no Rattler depois, né? Mas antes tinha saído o Crazy Legs no Dragonfly. Bom, aqui está o personagem, esse detalhe do cinza com o vermelho, né? Bacana. Tem gente que fala, pô, o cara paraquedista descendo vermelho, chama atenção, fácil de tirar a hora que ele está descendo. Mas na época, né, pessoal, era mais para criar um personagem que fosse bacana. Então essa arte aqui icônica, né, mostrando ele paraquedista, muito bacana, eu sempre gosto muito dessas artes. Aqui ele todo de cinza, né, com esse detalhe em vermelho e o paraquedas em bege. A gente pode notar que o paraquedas vem em bege. Eu acho que, né, eu não sei se eles fizeram para diferenciar aqui, né, a luva dele também é bege, ó. Mas para mim não teria problema nenhum se fosse preto, tá? Se fosse preto, esse harness aqui, né, toda essa armação, entre aspas, do paraquedas. Talvez eles tenham feito para diferenciar um pouco do cinto e um pouco desse coldre preto que ele tem aqui, ó, tá vendo? Dá para ver que ele tem um coldre preto aqui. Eles fizeram essa parte em caque, né, em bege, para poder diferenciar. Aqui um capacete bacana, né, um capacete vermelho, igual da arte aqui. O óculos verde, aqui, né? E ele vem com uma metralhadora, um revólver, uma faca, além da mochila, né? Então são acessórios relativamente normais, né? Não é normal essa cor verde atrás aqui, tá? Isso não é normal. Se você pegar a maioria dos retro cardbacks que tem aí, quase nenhum tem essa cor verde, então até me chamou um pouco a atenção por que esse verde, mas estamos aí. E é isso, né? E lembrando que os retro cardbacks vêm com stand, antigamente o stand vinha com o nome, agora não vem mais, né? Então é um stand padrão. E aqui o personagem, né? Essa head dele é a única head que tem, é uma head com ele com a boca aberta, que é a mesma aqui da arte, tá? Lembrando, pessoal, que tem já o Crazy Legs na versão Night Force, que é também nessa, né? Aliás, na versão original, com essas caixinhas menores, tá?
E aí saiu a Retro Card Back. Essas duas figuras, eu pergunto, por que você tem dois, Rodrigo? Eu estava nos Estados Unidos, aí eu estava no hotel, eu falei, pô, eu vou pedir um. Aí só que eu pus no meu nome, só que a reserva do hotel, porque eu estava no trabalho de empresa, estava no nome da empresa. Ele falou, ó, cara, quando chega que você pede no hotel e pede fora do nome que está a reserva, às vezes você não consegue receber. Aí eu fiz outro depois com o nome da empresa. Só que no final eu acabei recebendo os dois porque o cara me identificou, não era um hotel grande, era ali em Minnesota, não era um hotel grande, e acabei falando, quer saber? Ficar com os dois, vou fazer o review, em breve eu vou ver qual que está numa condição um pouquinho melhor e vou abrir o outro. Né? Então aqui os dois Crazy Legs que eu tenho aqui. Mas é isso, um personagem bacana, né? Bonito, a head, a face ficou bem legal também, se vocês quiserem dar uma olhada, dar uma limpada na câmera aqui. Bem legal, né? E vamos mostrar aqui a parte de trás. Na parte de trás a gente tem o file card, sempre com esse No Wings Have the Battle, tipo uma fala aí do G.I. Joe, né? Saber é metade da batalha. Aí tem o Crosshair aqui, que a gente já fez, né? Da Female Crimson Guard, estamos fazendo do Crazy Legs agora. E, infelizmente o Zap é aquela velha história da tal da Iron Studios, que eu fui acreditar, comprei na Iron Studios, agora não consigo cancelar, que vai chegar no terceiro trimestre de 2026. Cara, eu tinha... Na Amazon já virou velho já o Zap, e a gente esperando essa famigerada e péssima empresa chamada Iron Studios, tá, pessoal? Infelizmente. Então falta o Zap aí da coleção. Lembrando que deve chegar entre hoje e amanhã para mim aqui o Duke 250 da Retro Card Back, que não tá aqui nesse cross-sell, mas é o próximo personagem que deve vir, é o Duke 250 nos Estados Unidos. Nós vamos mostrar ele aqui também, tá? Vamos ler a parte em português, lembrando que tem em inglês, tem em francês, tem em alemão, e tem em espanhol e tem em português, tá? Aqui a bio. Ele é o Crazy Legs, é o David Thomas, soldado de ataque, né? Sei lá se ele é um soldado de ataque, para mim ele tá mais para um paraquedista. Especialidade principal infantaria, especialidade suplementar paraquedista. Né? Pela cara dele aqui, pela roupa, você vê que talvez o principal deveria ser paraquedista. E ele nasceu em Fort Dodge, Iowa. Redneck, mais redneck, chamado David Thomas, impossível. Crazy Legs tem o hábito de cantarolar música clássica, o que alegria de ouvir esse som quando ele chega para te resgatar do fogo inimigo. Então, tem um erro aqui de português, inclusive, aqui no file card, né? Não sei como que alguém não vê isso, mas vamos lá. O certo seria: Crazy Legs tem o hábito de cantarolar música clássica e alegra de ouvir esse som quando ele chega para te resgatar do fogo inimigo. Né? Aqui ficou: e que alegria de ouvir, e que alegria de ouvir som. Pode ser, vai, não vou falar que é um erro, não. Talvez tenha sentido o que está escrito aqui. Mas depois eu vou pôr aqui, vocês dão uma olhada aí, veem se vale a pena dar um pause aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o Crazy Legs da versão Retro Card Back aqui, né? Do G.I. Joe Retro Card Back. De novo, essa é a minha coleção preferida. É a minha coleção preferida de todos que a gente faz, porque essa parte aqui ela é muito nostálgica para mim, né? Você põe um peg, você pendura, é um cartelado. Não que essa não seja, né? Lógico, você não vai colocar um urso polar que nem saiu num cartelado, você vai colocar um escorpião e tal, mas essa aqui realmente remete a gente à nossa infância, né, pessoal? Tá bom? Bom, nossa, 19 minutos de vídeo já. Esse aqui foi o David Thomas Crazy Legs da coleção G.I. Joe Retro Card Back, né? Para o review de hoje, um Wing Blister review que nós fizemos aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso. Provavelmente a semana que vem a gente não conseguir fazer um vídeo durante a semana. Eu vou estar viajando aí pela América Latina, Colômbia, Equador. Então eu vou estar fora do Brasil, mas devo voltar no final de semana. Então, eu acho que no final de semana não vou conseguir também. Provavelmente na outra semana, lá para terça ou quarta-feira, a gente faça um vídeo aqui. Eita, eu acho que nós vamos dar uma migrada, dar um pulo lá para a coleção Motu, né? Vamos fazer alguma coisa aí de Masterverse aí pro próximo review do nosso canal, tá bom, pessoal?
Muito obrigado a todos. Chegamos a 624 inscritos, pessoal. Ganhamos aí 2 inscritos aí do último vídeo, muito legal. E lembrando, nós temos uma meta de 630 inscritos até o final de maio. Nós estamos no dia 13 de maio. Temos aí 20, mais ou menos 17 dias para a gente poder trazer aí os nossos 6 inscritos, para a gente chegar na meta de 630 inscritos aqui no canal de Ajuda. Tá bom? Conto com vocês, pessoal, compartilharem, darem um like, comentarem, hyparem aí o nosso canal, os nossos vídeos, e a gente conseguir continuar falando dessas coisas que a gente gosta tanto, que são as nossas coleções aqui desses bonequinhos de plástico aqui, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Crazy Legs, Yo Joe, forte abraço.